E aí pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo aqui vamos falar sobre inflação e como você pode se proteger dela. Para você que não entende muito bem o que é inflação, vou simplificar aqui. Inflação é o aumento generalizado de preço. Aqui no Brasil ele é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E essa inflação ela é divulgada mensalmente e ela vai se acumulando ao longo do tempo. E o que isso significa? Significa que a cada mês que passa, o preço das coisas vai aumentando e você vai perdendo seu poder de compra. Só um detalhe aqui é que existe também a deflação, que é justamente o contrário, é quando há uma diminuição dos preços. Mas só que ela não é tão comum assim e a gente geralmente vê inflação. No final de 2022, a gente teve alguns períodos de deflação, mas se seguiu-se aqui 2023 por uma inflação. Tá, Luiz, e qual é a inflação ideal? Bom, é difícil falar em números absolutos, até porque a situação do país vai mudando a cada momento. Mas o que serve de diretriz para a inflação é o que o Conselho Monetário Nacional diz. O Conselho Monetário Nacional ele vai definir as metas de inflação, até onde ela deve ir e até onde ela deve ficar, na parte mais baixa. E o governo, junto com o Banco Central, tem que se esforçar para que essa inflação fique dentro da meta, tá? Porque o Banco Central é o agente responsável para deixar a inflação ali sob controle. Para isso ele utiliza mecanismos como a taxa Selic, entre outros, tá? Mas assim, o que importa aqui é como você pode se proteger dessa inflação. No primeiro momento, as pessoas pensavam que deixar o dinheiro na conta corrente era uma boa opção, ou então debaixo de um colchão. E vamos imaginar que você guardou seu dinheiro debaixo do colchão e que você guardou esse dinheiro no início de 2020. Você guardou R$1.000 lá. Pense que em 2020 você ia ao supermercado com R$1.000 e você comprava uma determinada quantidade de itens. Agora imagina você com esses mesmos R$1.000, o que você compraria? Será que você conseguiria comprar as mesmas coisas ou tudo acabou ficando mais caro? Se você é uma pessoa que tem costume de ir ao supermercado, você vai perceber que muita coisa ficou mais cara. E os mesmos R$1.000 não fazem as mesmas compras. Isso significa que o seu poder de compra diminuiu. Justamente porque a inflação faz isso. Ela diminui o seu poder de compra. Imagina que seu salário é o mesmo há 5 anos. Então, imagina que seu salário aí seja R$3.000. E há 5 anos esse seu salário não tem um reajuste. Provavelmente o seu padrão de vida caiu se você não teve uma renda extra, por exemplo. Se você continuou ganhando os R$3.000, seu padrão de vida diminuiu. Por quê? Porque o preço das coisas aumentou. O aluguel aumentou, enfim, farmácia aumentou, supermercado aumentou, transporte aumentou, gasolina, enfim, uma série de coisas, tá? Fiz esse panorama aqui para você entender e agora eu vou te mostrar como você pode se proteger da inflação. Porque quando a gente vai falar de investimentos e você montar uma carteira de investimentos, não se limita apenas a alguns tipos de investimentos, você tem uma variedade deles. Mas aqui eu vou apresentar alguns investimentos que lidam diretamente com a inflação. Ou seja, a inflação é o indexador desses investimentos. Significa que o que a inflação variar, esse investimento varia a mesma coisa e a mais. Por isso que ele vai te proteger da inflação. Então vamos lá. O primeiro investimento que eu vou citar aqui é o Tesouro IPCA+. Você pode consultar indo aqui no site do Tesouro Direto, vai colocar lá tesouros, taxas e vai aparecer uma série de Tesouro IPCAs. Eles têm diferentes datas de vencimento. Alguns começam lá em 2035, 45, não lembro aqui de cabeça, mas é um período bem extenso. E eles podem ser com juros semestrais ou sem juros semestrais. O que significa isso? Com juros semestrais significa que a cada 6 meses, né, ele vai te pagar ali o rendimento. Né? Por exemplo, você investiu R$1.000, naquele período de 6 meses rendeu 100. Ele vai te pagar os 100 e no próximo mês vai render só R$1.000. No caso do Tesouro IPCA+, sem esses juros semestrais, vai acontecer de que ele vai te dar esse rendimento só no final. Qual é a vantagem do Tesouro Direto? Ele é o investimento mais seguro do Brasil. Sim, na verdade, todos os países entendem que os títulos emitidos pelo Tesouro são os investimentos mais seguros e você pode resgatá-los a qualquer momento. Tá? Então você pode lá e vender seu título e o Tesouro recompra e ele vai te dar um valor relativo ao quanto aquele título está valendo no momento.
Outra vantagem, assim que eu posso dizer, é que ele vai te pagar o IPCA, ou seja, a inflação. Imagina que você investiu nesse tesouro e naquele período que você passou com o tesouro, a inflação foi de 5%. Você investiu R$100, a inflação foi 5%. Ah, Luiz, então ele vai me dar, né, você investiu 100, ele vai me dar R$5 de rendimento? Não, veja só, ele vai ter mais uma taxa pré-fixada, e essa taxa, ela varia conforme o dia, tá? Todo dia ela vai mudando um pouquinho de acordo com as condições de mercado. Então vamos imaginar que seu título seja o Tesouro IPCA mais 5%. Significa que ele vai te pagar a inflação do período mais 5%. Então, no caso, vai dar mais ou menos 10%, não é 10% certinho, porque é um cálculo que é feito pela fórmula de Fischer, mas é bem próximo de 10%. Então você investiu 100, ao final daquele ano você resgataria 110, porque ele rendeu 10%. Isso falando de forma bem simples, tá? Porque você não investe um valor fechado. Se você for no site do Tesouro, você vai ver que você investe por frações. Então você vai investindo em frações daquele título, fica mais ou menos ali uns 30, 40 reais nos valores de hoje, aí você vai comprando frações desse título. Dessa forma, você está sempre protegido da inflação, porque se a inflação for 1000%, você vai render 1000% mais alguma coisa. Dificilmente a inflação vai ser 1000%, enfim, existem os períodos de hiperinflação, mas graças a Deus não estamos vivendo um. Um outro investimento muito parecido com esse são os CDBs IPCA mais alguma coisa. Só que aqui você não está emprestando seu dinheiro para o governo. Quando você investe no CDB, para quem você empresta é o banco. E qual é a vantagem do CDB? Ele tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito, chamado FGC, é uma proteção até R$250 mil que você tem no seu CPF. Então imagina que você investiu 100 mil nesse CDB e o banco emissor, digamos, seja lá, a Caixa Econômica, venha quebrar. Muito difícil, mas vai que ela quebra. Então você tem esse FGC, que é uma espécie de seguro, que você, no momento que faz o investimento, já está coberto por ele. Ele vai te devolver os 100 mil mais o que rendeu até R$250 mil. Qual é a desvantagem? Esses títulos têm menos liquidez, significa que você não pode resgatar a qualquer momento, e para resgatar esse título, no caso, não é bem um resgate, é uma venda no mercado secundário, aí vai depender da sua corretora, do seu gerente do banco, para tentar vender esse seu investimento, se desfazer dele, por um preço de mercado. E acaba que você sempre perde um pouco nessas transações, porque alguém vai comprar esse título e vai querer sair ganhando. Então, esses investimentos têm um pouco mais de risco, no caso desses CDBs, mas eles tendem a pagar mais do que o Tesouro. A mesma coisa vale para LCI e LCA atrelados à inflação. A diferença delas é que elas não retêm imposto de renda quando você resgata esse dinheiro. Então, você não paga imposto de renda, tá bom? Mas muitas vezes tem um prazo maior que o CDB. Então, esse é o CDB, muito parecido com o Tesouro IPCA+. E por último, eu quero apresentar para vocês os fundos de investimento. O fundo de investimento, já falei aqui no canal, mas só para recapitular, é uma comunhão de recursos, onde vários investidores vão colocar o dinheiro lá nesse fundo. Esse fundo tem um gestor e ele vai investir em diversos ativos, que, simplificando aqui, em vários investimentos ligados à inflação. Então ele pode comprar Tesouro IPCA, ele pode comprar CDB, IPCA, LCI, CRI, CRA, debêntures, vários investimentos que servem para proteger da inflação. O fundo de investimento ele tem que estar ligado à inflação. Então, geralmente, ele vai aparecer com o nome inflação. Fundo de investimento, Banco do Brasil, inflação curta ou inflação longa. Vai aparecer o nome inflação lá. Então, esse fundo, ele vai investir nesses ativos. Qual é a vantagem do fundo de investimento? É que alguns você consegue começar investindo muito pouco, às vezes 50, 100 reais. A depender do fundo, você consegue resgatar no mesmo dia. Outros fundos não. Tem um prazo maior, 10, 20, 30 dias. Vai aparecer lá no nomezinho do fundo. Quando você clica para investir, vai aparecer assim, D+. O número que tiver depois é o número de dias úteis que você tem que esperar para receber esse dinheiro. Então, se for um D+0, você vai poder resgatar no mesmo dia. Se é D+10, você solicita o resgate, mas esse dinheiro só vai cair daqui a 10 dias, ok? Então, essas são 3 opções de investimentos para você se proteger da inflação. É claro que essas não são as únicas opções, porque você pode investir no Tesouro Selic, ações, ETFs, Bolsa de Valores, enfim, um monte de coisa, que esses investimentos, de alguma forma, acabam te protegendo da inflação. Mas eles não têm uma garantia de que eles vão, digamos,
render mais que a inflação. A própria poupança ela tem um rendimento baixinho. Em alguns períodos ela rendeu mais que a inflação, mas, por exemplo, no ano de 2021, em que a gente teve uma alta inflação por conta da pandemia, a poupança perdeu feio para a inflação. Então, assim, o mais seguro, digamos assim, para você vencer a inflação é um investimento que tenha IPCA mais alguma coisa, né? IPCA, que é Índice de Preço ao Consumidor Amplo, esqueci de falar no começo. Tá? Porque dessa forma, não importa como seja a inflação, você vai estar sempre ganhando um pouco mais do que ela, porque é a inflação mais uma taxa. Então, pessoal, é isso, e eu queria pedir para vocês encarecidamente que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, mandem para os amigos, para aquelas pessoas que querem começar a investir, e qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, quero ouvir você. Até a próxima, pessoal, grande abraço e fiquem com Deus.